E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. E hoje você sabia da relação dos uniformes de guerra, né, da camuflagem com os movimentos de arte modernista? Se liga nessa história para você saber dessa história. Os uniformes, eles surgiram lá no século XV, quando os povos começaram a ter necessidade de identificar mais facilmente nos campos de batalha quem eram os aliados e quem eram os inimigos. E aí eles definiram que ter uma vestimenta padronizada seria mais fácil na identificação, né, dos seus companheiros no campo de batalha. E aí então eles começaram a pegar símbolos e cores que os representavam de acordo com a sua cultura para ali definir como seriam, né, os seus uniformes nos campos de batalha. Mas até chegar aos uniformes que a gente tem hoje, né, e se chegar ao padrão aí da camuflagem, a gente teve histórias meio trágicas, né, por trás dessa coisa do uniforme, porque muitos povos, né, muitos grupos tiveram muita dificuldade até se chegar a essa percepção de que se camuflar e se esconder num campo de batalha é mais vantajoso do que se usar cores chamativas que muitas nações, né, depois aí que se tiveram a Constituição das Nações, começaram a utilizar, né? E por que eles usavam roupas tão chamativas? As cores chamativas, elas eram escolhidas porque até o desenvolvimento dos canhões e das armas que nós temos hoje, né, tinha muita fumaça de pólvora, né, com as explosões que aconteciam. Então, os uniformes de guerra, eles tinham a mesma função quase de um uniforme de futebol, que era você identificar no meio daquela visão turva de fumaça quem eram os aliados e quem era o povo, né, que estava lutando contra você. Além disso, até no século XVIII, né, com aquela rigidez que tinham dentro dos exércitos de manter os uniformes impecáveis, de mostrar a hierarquia com tantos elementos, faziam com que os uniformes tivessem muitas coisas que atrapalhassem a mobilidade de um soldado no campo de batalha. Às vezes eles tinham muitos elementos de metal que atrapalhava, né, como se for um capacete pontudo que o exército esse ano tinha e que prejudicou muito, né, os britânicos lá na Batalha dos Estados Unidos. Teve também a própria faixa branca que o exército britânico usava por cima do casaco vermelho, servia como alvo para o exército que lutava contra ele. Então tinha esse esmero de colarinho alto, aquelas medalhas, tudo isso fazia, né, com que a pessoa ficasse assim vulnerável visualmente para que ela fosse mais acertada. Então era muitos elementos que contribuíam para que as pessoas ficassem visíveis, e isso acabava, né, numa tragédia muito maior do que o propósito de identificar quem era seu amigo era assim, né, acabava não dando muito certo. E aí vai ser só no século XX, lá na França, é que a camuflagem vai ser, né, digamos que inventada, né, com esse propósito de mimetismo nas guerras. Num primeiro momento, a camuflagem ela foi usada somente nos rifles e nos tanques de guerra, porque eram muito grandes e a fotografia aérea já tinha sido inventada, então era preciso esconder o armamento francês. E aí, quando o governo percebeu que isso estava dando certo, pintores foram contratados, né, artistas, para começar a fazer o que eles começaram a chamar de camouflage, né? E aí eles passaram a fazer isso em tecidos para que os soldados também pudessem se utilizar dessa maneira de se esconder e se proteger muito melhor e eficaz, né, mais eficaz dos outros exércitos. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual é a relação da camuflagem com o movimento modernista? É que já na Segunda Guerra Mundial, a vestimenta foi passando por melhorias para uma proteção ainda maior dos soldados. E durante a guerra, né, o design do uniforme camuflado evoluiu muito rápido. E aí eles começaram a contratar os artistas cubistas, né, os surrealistas,
para melhorar esse desenho, né, inspirado principalmente, né, no mimetismo que acontece na natureza. A gente pode até fazer um vídeo aqui só para falar da evolução da camuflagem. E aí, esses artistas cubistas e realistas, eles começaram a fazer aqueles desenhos em formatos de rins, sobrepostos uns aos outros, usando tons de verde, de caqui, né, que melhor ali se misturavam na paisagem, analisando principalmente as obras feitas no impressionismo, né, que eram aquelas pinceladas, né, que costumava misturar muito melhor as tintas, né? Então, esses artistas, eles começaram realmente a trabalhar para melhorar a proteção dos soldados e cada vez mais aprimorar um estilo de camuflagem que ficasse, né, que grandes volumes, né, e uma pessoa pudessem realmente passar desapercebido pelas fotografias aéreas, né, e por grandes distâncias, principalmente os atiradores de elite. E aí, já sabia dessa história, dessa relação da camuflagem com os movimentos de arte? Fique ligado aqui para mais vídeos como esse. Um grande beijo e tchau!